Apresento para vocês agora esses bacilos gram-positivos. Certo ou errado? Errado, né? Obviamente. Primeiro, que o tema dessa aula aqui são as árqueas, né? Então não vou ficar falando de bactéria. Quando eu falo de bacilo, não sei o que, eu estou me referindo a bactérias. Então isso daqui são árqueas. E não dá para saber se é gram negativo ou gram positivo, porque isso aqui é microscopia eletrônica, colorida artificialmente, né? Então não tem nada a ver. Essa imagem eu coloquei para vocês verem a semelhança morfológica entre bactérias e árqueas. Muitas pessoas ainda consideram as árqueas como sendo um grupo de bactérias, né? Mas nós sabemos que não. Além de ser um outro grupo, é inclusive um outro domínio, né? Dada as grandes diferenças que existem entre esses grupos. Então, morfologicamente elas são parecidas. Olha essas aí como parecem cocos, né? Mas não são. As diferenças elas são muito mais gritantes do que as semelhanças. Por exemplo, parede celular é diferente, tem composição diferente. Membrana plasmática é diferente. Estrutura molecular é muito mais parecida com de eucarionte do que de bactéria, entre outras coisas que a gente já sabe, né? Vamos começar a ver então características peculiares dessas árqueas. Primeira coisa, muitas delas têm uma característica que é de ser metanogênica. Metanogênico significa que produz metano. Então, durante a sua respiração anaeróbia, a árquea metanogênica produz metano. Onde que acontecem esses fenômenos? Onde estão essas árqueas? Elas estão, por exemplo, nos lixões, que é um exemplo aí que eu estou mostrando para vocês. Elas vão estar também nos pântanos. O metano é conhecido como gás dos pântanos. E os grandes liberadores de metano que nós temos na natureza são o gado, né? As vacas e os bois. Bom, deixa eu explicar então esses exemplos que eu dei, né? Começando aí pelo lixão. Lixões e aterros sanitários são locais que têm muitas árqueas metanogênicas. Isso porque esse acúmulo de matéria orgânica que tem nesses locais, lá nas camadas mais fundas, tem pouquíssimo oxigênio ali, ou nenhum. Então favorece o crescimento de bactérias anaeróbias e de árqueas também, né? Essas árqueas metanogênicas vão fazer a produção de metano. Então você tem acúmulo desse gás nesses locais. Então, de vez em quando, a gente até vê falar na televisão de algumas explosões que acontecem em lixão, explosões que acontecem em aterros. De vez em quando aparece na televisão. Por quê? Acúmulo de metano que tem aí debaixo. Então, é muito perigoso, né? Porque, embora você tenha essas camadas compactas de lixo, tem grandes bolsões de gás aí debaixo, que é bastante perigoso. Muitos aterros têm uns canos, né, umas canalizações para expulsar esse gás, para ele não ficar acumulado aí debaixo. Outro lugar que vão ter muitas árqueas são os pântanos, né? O que é um pântano, né? Ó, número 1 é uma foto lá do Pantanal, que fica aqui no Mato Grosso, né? O nome Pantanal já lembra. Número 2 é uma foto de um mangue, que também é uma região de pântano. E 3 é um pântano mais comum em climas mais frios. Essa foto é lá dos Estados Unidos, né? Então, pântano é um local que tem muitas árqueas. Mas o que é um pântano, afinal? É uma área de vegetação que fica constantemente alagada. Bom, mas e o boi nessa história, né? Não sei se vocês sabiam, mas o gado é um grande liberador de metano no meio ambiente. E o metano, ele é um gás que provoca aquele famoso efeito estufa, né? Então, como hoje em dia nós temos um número muito grande de cabeças de gado, nós temos consequentemente uma grande liberação de metano no ambiente e eles vão liberar principalmente através do arroto, né? Mas de onde vem esse metano que os bois arrotam? Bom, eles são produzidos por árqueas que vão viver no tubo digestivo desses bois. Então, como vocês sabem, o boi vai lá e come o capim, mas ele não tem condição de digerir completamente aquele capim, porque ele não tem todas as enzimas que ele precisa. Então, as árqueas e outros micro-organismos que tem lá, tem bactéria, tem protozoário, um monte de coisa, vão ajudar o boi a digerir aquele capim que ele comeu. Com isso, as árqueas metanogênicas vão produzir metano, e esse metano vai ser liberado na forma de arroto. Então, estes são os principais exemplos de locais onde nós vamos encontrar essas árqueas metanogênicas. Agora, tem um outro grupo de árqueas que são chamadas de extremófilas. Extremófilo vem de extremo, e é isso mesmo. São árqueas capazes de viver em locais em condições extremas.
um extremo de temperatura muito baixa ou muito alta, um extremo de pH ácido, pH alcalino, um extremo de salinidade. Por exemplo, essa foto aí é do Mar Morto, que fica ali nas proximidades de Israel, né? Esse local é muito conhecido por causa da grande concentração de sal que tem na água. Então, se você acha que no mar tem muito sal, aí tem muito mais sal do que a água do mar, né? Por isso que chama Mar Morto, porque a salinidade muito alta impede o crescimento de vida, né? Impede a maioria dos organismos de viver ali, exceto algumas árqueas que são chamadas de halófilas. As árqueas halófilas são aquelas que conseguem viver em ambientes com alta salinidade. Essa salinidade é tão alta que altera até a densidade da água, né? Você está vendo esse moço aí? Ele está boiando no lugar que é muito fundo. Por que ele não afunda? Nem se ele quiser ele vai conseguir afundar, porque a densidade da água aumentou muito por causa da grande quantidade de sal. Então, não é possível ter quase nenhuma vida ali, exceto alguns micro-organismos que são chamados de halófilos. Já essa outra imagem é para exemplificar o local onde vivem árqueas que são termófilas, ou seja, elas conseguem viver num extremo de temperatura. Nós estamos vendo a quantidade de vapor de água subindo em grande quantidade, né? É porque a temperatura da água é muito alta. Essa imagem aí fica lá nos Estados Unidos, no Parque Nacional de Yellowstone, que é conhecido por causa dessas fontes termais com essas cores muito bonitas, né? E por causa da temperatura. Essa temperatura muito alta inviabiliza grande parte da vida, né? Então são águas que não têm quase nada de vida, exceto aqueles micro-organismos termófilos. Para fechar, a gente tem essa imagem aí. É chamado Rio Tinto, porque as águas dele são vermelhas assim mesmo. Fica lá na Espanha. O Rio Tinto, a característica dele é o pH da água. O pH é muito baixo, chega próximo a 2. Lembrando que o pH da água normal, né, é na proximidade ali de 7, que é o pH neutro. A água do Rio Tinto chega a ter pH menor que 2, o que é muito, muito ácido, né? A grande maioria dos micro-organismos da vida não consegue sobreviver num ambiente tão ácido desse, né? Não tem condição. Mas existe um grupo de árqueas, chamadas de acidófilas, que conseguem viver em ambientes tão ácidos quanto esse. Além de outros micro-organismos, né? Tem algumas bactérias também que são acidófilas. Esse aí é o exemplo do Rio Tinto. Ah, mas a água é vermelha por causa das árqueas? Não, a água é vermelha por causa de compostos químicos que estão diluídos aí na água, ok?